Seja muito bem-vindo à aula número 2 do mini curso gratuito Editando com Darktable. Na aula de hoje nós vamos aprender como que você começa a editar de fato as suas fotografias, quais as ferramentas que eu recomendo para você fazer a decupagem, como que você faz a decupagem das fotografias. O que é decupagem, né? É a seleção das fotografias. Quando você faz um ensaio, uma festa, quando você faz fotografias para você mesmo, você geralmente tira muito mais do que você precisa, não é? Então como é que a gente vai fazer essa seleção, a classificação das fotografias dentro do Darktable, né? É muito fácil, é muito legal, muito intuitivo, você vai aprender aqui. A gente vai aprender também como clarear e escurecer as fotografias. Isso daqui é uma coisa essencial, na verdade, na minha opinião, é uma das primeiros passos da edição que eu faço das minhas fotografias e que eu recomendo que vocês façam também. Você vê na sua fotografia, você olhando, você sabe quando você precisa dar uma clareada, quando você precisa dar uma escurecida, você precisa nivelar a luminosidade das fotografias do mesmo trabalho. E você vai aprender aqui nessa aula várias técnicas, várias ferramentas que você pode utilizar dentro do Darktable para fazer isso. Existem várias formas diferentes que a gente pode fazer e você vai escolher aí qual é a forma que se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho, que se adapta melhor ao seu modo de editar as fotografias, né? Geralmente um fotógrafo ou outro trabalham de formas diferentes na hora de editar. Não existe uma coisa que é 100% certa e uma coisa que é 100% errada. É claro que existe uma coisa, um exagero, existe uma coisa que você pode estar aplicando de forma errada na fotografia, mas sim, se tratando de edição fotográfica, nós estamos falando de criatividade. Então você pode colocar aí a sua criatividade na edição, assim como você também pode estar escolhendo a ferramenta que mais combina com o seu jeito de editar. Por isso eu vou estar ensinando aqui algumas ferramentas para você aprender a clarear e a escurecer a sua fotografia. Nos próximos vídeos também vamos aprender ferramentas diferentes para fazer coisas diferentes, o que é muito legal para você aprender e estar aí aplicando no seu fluxo de trabalho. Não esquece que lá no finalzinho eu vou estar mandando para vocês o desafio fotográfico, e se você ainda não está no grupo do WhatsApp, clica aqui no link da descrição para você entrar lá e baixar o PDF dessa aula e da aula 1 também, que eu vou estar liberando aí para vocês. Agora vamos lá para a tela. Fizemos a importação das fotografias. Como é que a gente vai selecionar agora a fotografia? Você tem várias opções de fazer essa seleção, né? Você pode selecionar por estrelas, você pode selecionar aqui pelas etiquetas de cores. Eu gosto de selecionar pelas estrelas. E como que eu começo fazendo isso? Se você tiver muitas fotografias, para fazer a sua edição, eu recomendo que você faça de forma assim bem ágil, olhando assim uma do lado da outra, vai ser mais rápido. Todas as fotografias eu boto Ctrl A e boto 3 estrelas para todas as fotografias. Ctrl A eu seleciono tudo e eu aperto o número 3, eu marquei 3 estrelas para tudo, ok? Agora eu vou marcar a primeira fotografia, vou botar em visualização grande e assim agora, a partir de agora, eu vou tirar essas estrelas das fotografias que eu não quero. O que isso significa, Letícia? Que as fotografias que eu estou selecionando para editar vão estar com 3 estrelas e as fotografias que eu vou estar eliminando da minha seleção vão estar com 0 estrelas. Ok? Então vamos lá. A gente vai com a seta para frente e para trás, passando para frente e para trás, voltando. Ok? Vamos lá. Essa fotografia eu quero editar, então mantenha ali as 3 estrelas. Essa fotografia, se vocês observarem, ela tá bonita, mas ela tá desfocada. Então eu vou apertar o 0 e ele foi de 3 para 0 estrelas. Vamos lá. Essa e essa, olha só, são 2 fotografias iguais, só que essa tá com a luzinha lá atrás acesa e essa tá com a luzinha lá atrás apagada, porque essa luzinha ela estava piscando. Então eu vou manter a que tá com a luz acesa, que eu acho que tá mais bonita, e eu vou excluir a que tá com a luz apagada. Da mesma forma, essas aqui, olha só. Essa daqui, o meu assistente que tava lá jogando o véu,
Tá aparecendo muito por trás do véu. Vai me dar um trabalhão para editar isso aqui depois. E também as luzinhas estão apagadas. Então, nessa daqui, vou botar 0 estrelas. Próxima, 0 estrelas. Próxima, 0 estrelas. Ó, essa daqui vai estar boa para eu editar. Vou manter as 3 estrelas. Essa daqui também. Essa daqui, 0 estrelas. Todas que tiverem com as luzes apagadas lá atrás, eu vou botar 0 estrelas. Essa daqui eu gosto. Essa eu gosto, essa eu gosto. Ó, essas duas estão bem parecidas. Eu gosto mais dessa do que dessa. Então eu vou apagar essa aqui para não ficarem muitas fotografias semelhantes. Essa eu gosto. Essas duas estão parecidas. Essa daqui tá melhor do que a outra. Tiro essa, mantenho essa. Ó, essa tá melhor do que essa. Então eu tiro essa e mantenho essa. Ó, gosto dessa, gosto dessa. Essa tá, ó, desfocou essa daqui. Então eu boto 0. Essa aqui eu gosto. Perfeito? Agora, olha essas aqui. Vou tirar o mouse aqui da frente. E isso eu tô passando pra frente e pra trás com o teclado, ó. As setinhas. As setinhas aqui do teclado. E o 0 no teclado também. Pra frente. Essa eu mantenho, essa eu mantenho. Essa ele piscou, ó. Sempre observando se a pessoa tá piscando na fotografia, né? Pelo amor de Deus, isso é básico. Se a pessoa piscou, você não vai nem perder tempo editando essa fotografia. 0. Aqui. Essa tá legal, essa tá legal, essa... Ó, essas duas estão muito parecidas. Eu vou deixar essa daqui e vou tirar essa. Essa aqui o flash falhou, é pra 0. Essa eu gosto. As duas estão parecidas, ó. Essa daqui tá com foco melhor. Então eu vou tirar essa. Essa daqui, olha só. Essa daqui, o buquê tá bem no meio, no centro deles. Essa daqui, o buquê ali tá misturando um pouco no rosto dela. Então eu vou excluir essa. Vou manter essa. Ó, essas duas estão muito parecidas. Eu vou tirar essa e vou deixar essa que tá um pouco mais clara. Ó, essas estão parecidas. Essa aqui tá mais centralizada, tá mais bonita. Eu vou tirar essa daqui. Essas daqui estão muito boas. Agora essa daqui com o garçom lá aparecendo, ela tá com a boca um pouco aberta também, eu vou tirar. Essa daqui ficou muito boa. Essa daqui ela piscou. Piscou. Vou tirar. Essa aqui tá um foco um pouco fora do lugar. Essa aqui eu vou tirar. Essa daqui. Ficaram claras demais essas, ó. Vou tirar as todas. Vou manter essa. Essa. Essas duas estão muito parecidas. Deixa eu ver. Mas uma tá mostrando a mesa completa, a outra tá um pouco mais aproximada neles. Então vou manter as duas. Essas duas, ó. Essa daqui, ó, o rosto dele cobriu muito o beijo do casal, então eu tiro essa e mantenho essa outra aqui, ó. Isso aqui é a coisa que você vai percebendo também. É o tipo de coisa que você vai percebendo também conforme você vai tirando as fotografias no evento, né? Vocês perceberam que eu vi que essa foto não ficou boa já lá na hora, que tinha coberto o beijo. Então eu dei um passinho pro lado, ó. Tirei outra foto. É a dica aí extra pra vocês na hora de estiver fotografando no evento. Então essa 0 estrelas, essa 3 estrelas. Essa daqui não ficou boa não, vou tirar. Dessas aqui, a mesma regra da outra. Todas que estiverem apagadas atrás, eu vou tirar. Perfeito? Agora, quando você volta para a seleção, você vai lá em X, aperta X e volta para a tela com todas as fotografias. Aí você lá embaixo bota aqui para entrar no gerenciador. Aqui. E lá em cima, em visualizar, você pode já colocar visualizar as que estão acima de 3 estrelas. Aí todas que estiverem acima de 3 estrelas, ele vai mostrar aqui. E já vai remover as que estão com 0 estrelas, ó. As que estão com 0 estrelas já não tá mostrando. Tá mostrando só as que estão com 3 estrelas para cima. Olha só, como vocês vão ver, para cima. Se eu botar essa aqui e botar 5 estrelas nessa daqui, ela vai continuar mostrando. Por quê? Aqui do lado, olha só. Tem que prestar bastante atenção nesse pontinho aqui também. Visualizar. Esse sinal aqui significa maior ou igual. Visualizar as que estão maiores ou igual a 3. Isso aqui vai aparecer por padrão. Se por acaso você
passar o mouse aqui por cima e girar a rodinha, olha como ele já altera. Tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado com esse sinalzinho aqui. Perfeito? Aqui tá maior ou igual a 3 estrelas. Isso significa que vai mostrar aqui todas as fotos que estão classificadas com 3 estrelas ou mais. Se eu botar aqui 5 estrelas, ele vai continuar mostrando. Agora, se eu botar aqui igual a 3 estrelas, igual, ele vai excluir essa fotografia aqui. Não vai mais mostrar, quer dizer, não vai excluir. Ele vai tirar da visualização. Então, eu vou botar aqui igual, tá vendo? Tirou da visualização. Aqui, maior ou igual. Botou de volta na visualização. Vou marcar como 3 estrelas novamente. Você aí vai descobrir qual é a forma que você mais se adapta, né? A classificar as suas fotografias, o seu ensaio, a sua festa. Como que você vai se adaptar melhor a esse tipo de classificação. Mas, na minha experiência aqui de mais de 5 anos utilizando o Darktable, essa é a forma que eu acho que mais funciona. Porque eu consigo alterar aqui a visualização da minha classificação para eu ver quais as fotografias eu quero, quais eu não quero. Aqui, você pode colocar menor também. Se eu quiser ver todas que estão menor de 3, aí ele vai mostrar todas que estão com menos de 3, ou seja, as que estão com 0. Aí eu vou botar aqui menor. Tá vendo? Aí tá mostrando todas as que estão com 0 estrelas. Olha, tô passando o mouse aqui para vocês verem. 0 estrelas. Ok? Mas para você vai ver maior ou igual. Tenta sempre manter em maior ou igual, que é para facilitar aí a sua vida. Eu só tô mostrando isso para vocês saberem que se tiver acontecendo alguma coisa errada aí, pode ser esse botãozinho aqui pequenininho que tá fora do lugar. Perfeito? E eu vou mostrar para vocês alguns atalhos. Vamos lá. O primeiro atalho que eu vou mostrar para vocês é o Ctrl Scroll. O Scroll, como eu já mostrei, olha para minha telinha aí, é essa rodinha do mouse. Se você tiver essa rodinha do mouse, você consegue estar aí utilizando o Scroll. O Ctrl Scroll, ele vai fazer isso daqui, ó, esse processo de arrastar. Lá embaixo, tá vendo que tem a barra? Ó, como eu falei para vocês. Esse númerozinho aqui do lado significa que mostra uma linha com uma fotografia. Olha só, a nossa linha tem 2 fotografias. A nossa linha tem 1, 2, 3, 4, 5 fotografias. 5, tá vendo? Você pode movimentar isso aqui, apertando o Ctrl no teclado e girando a rodinha. Você bota para mais ou para menos. Vamos lá, falei para vocês que minha rodinha do mouse tá com defeito, né? Aí eu tô penando aqui para fazer isso. Perfeito. Se você girar a rodinha do mouse sem apertar o Ctrl, ele vai ir para baixo, ele vai girar essa barra aqui, ó, esta barra, e ir para baixo e para cima. Ao invés de diminuir o tamanho, ele vai só ir para baixo e para cima aqui para você visualizar. Perfeito? O próximo atalho que eu quero mostrar para vocês é a tecla Tab do teclado. Tab é essa daqui, ó, que tem do lado do Q. A tecla que tem do lado do Q, a Tab. Quando você aperta o Tab, ele vai desaparecer todos os painéis. Lembra que eu falei para vocês? Tem o painel esquerdo, direito, superior, inferior. O Tab vai desaparecer todos os painéis. Se você quiser ampliar, se você tiver uma tela menorzinha, às vezes você está no notebook, que é uma tela menorzinha, você quer ver maior a fotografia aí, para você fazer o seu processo de seleção, você pode estar fazendo isso, tá selecionando suas fotografias sem ter poluição visual em volta. Para voltar, quer retornar tudo? Aperta Tab e vai retornar tudo automaticamente, ok? Tab tanto para ampliar quanto para reduzir. Perfeito. O próximo que eu já falei para vocês, mas eu vou só lembrar, é que você clicando na fotografia para frente e para trás, você vai estar aí passando para frente e para trás da fotografia com as setinhas, para baixo e para cima também, para baixo e para cima, e você com os números de 0 até 5. 5. Vou botar aqui em tudo, que é para ele não sumir com a foto quando eu mostrar. Aqui, passando para baixo, pro lado. Aí você vai de 0
Olha para as estrelinhas aqui. As estrelinhas aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai classificar as estrelinhas aí para vocês. E se você quiser classificar com os rótulos de cor, tá vendo? Chamam de etiqueta, né? As etiquetas de cor. Você vai no F, F1 para vermelho, F2 para amarelo, F3 para verde, F4 para azul, F5 para lilás, ok? Você, agora, interessante falar para vocês que nas etiquetas você pode colocar quantas você quiser. Nas estrelas, né, você vai colocar 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. Agora, as etiquetas você pode colocar quantas você quiser. Vou dar um exemplo para você. Se você quiser classificar todas as fotografias que estão de meio corpo com a etiqueta vermelha. Todas que estão de meio corpo, você vai colocar a etiqueta vermelha. Assim fica mais fácil de você identificar as fotos de meio corpo. Aí as fotos de corpo inteiro você vai colocar a etiqueta amarela. Ó, meio corpo vermelha. Entendeu? Só tô dando um exemplo. Eu, particularmente, não faço isso, mas tô dando um exemplo aqui de como você pode classificar. Se você quer classificar as fotos que... Deixa eu ver, dar um exemplo aqui. As fotos com a família. Você quer classificar as fotos com a família com a etiqueta verde. Tudo que é família vai ter etiqueta verde, por exemplo. Ok? Você pode estar fazendo isso. Para tirar a etiqueta, é só você apertar de novo, ó. F3, verde, F3, some verde. Perfeito? F2, amarelo, F2, some amarelo. E da mesma forma, caso você queira rejeitar a fotografia, que eu falei para vocês, tem até uma rejeitada aqui. Não, essa está com a etiqueta vermelha. Deixa eu ver se tem alguma rejeitada. Não. Digamos que essa fotografia aqui eu queira rejeitar ela porque aparece o garçom aqui do lado, ó. Como é que eu faço para rejeitar essa fotografia? Eu vou apertar a letra R. Se no seu sistema de seleção você quiser estar rejeitando as fotografias que você não quer, outra fotografia que eu posso rejeitar, essa daqui, ó, ficou estourada. R para rejeitar. Se você quiser tirar a rejeição, né? Eu rejeitei. Mas quando você rejeita, ele só vai estar... É uma forma de classificação também dentro do Darktable, ok? Quando você rejeita a fotografia, ele só vai estar classificando como rejeitada. Ele não exclui a fotografia nem nada. Perfeito? Se você quiser retornar ela para a classificação, aperta R de novo e ela vai voltar. Ou se você quiser, ó, essa daqui. Rejeitei. Mas aí eu mudei de ideia. Quero classificar ela com 3 estrelas. Você não precisa apertar o R. Quando você aperta o 3, ela já vai automaticamente tirar a rejeição. Ok? Quando você aperta o R, ele automaticamente tira as estrelas. Muito fácil, né? Agora, para você estar ampliando a fotografia, para você visualizar ela, você sabe, você clica aqui. Para você sair, você clica em ESC. Para você ampliar, você clica aqui. Clique para entrar no layout de visualização completa. E para sair da visualização de tela completa, aperta ESC. Ok? E foram esses alguns detalhes que, na minha opinião, vão facilitar aí a sua vida na hora de fazer a seleção das fotografias. O desafio fotográfico dessa aula aqui vai ser retratos. Você provavelmente interage com pessoas. Você, mesmo que você tenha um namorada, um namorado, um familiar, um esposo, um marido, uma esposa, a mãe, pai, avós, amigos, você vai escolher pessoas, pode ser uma, pode ser mais de uma. Escolha pessoas do seu círculo social para estar fotografando no modo retrato. Nós vamos fotografar essa pessoa na vertical para estar realizando as edições fotográficas que a gente aprendeu essa semana. É muito importante que você aprenda a regular a luminosidade da fotografia em pele humana e em peles diferentes, se você conseguir isso também. Se você conseguir fotografar pessoas negras, pessoas brancas, pessoas asiáticas, pessoas morenas, pessoas com gradações diferentes de pele, vai ser muito importante para você também treinar, porque os níveis de luminosidade das fotografias, dos retratos de pessoas com peles diferentes, você utiliza técnicas diferentes também. E treinar isso é muito importante, é essencial. Vou abrir aqui essa fotografia. No painel esquerdo, a gente vai ver aqui o histórico, como a gente já viu,
E como eu já falei para vocês, no histórico, assim que você abre uma fotografia, ele vai abrir automaticamente essas opções aqui. Feito isso daqui, não tem diferença. Mesmo que você resete aqui, ó, ele vai manter essas opções aqui, ok? Ignora isso. Vamos lá para o nosso painel direito. Aqui eu já tenho todos os módulos que eu incluí no grupo de favoritos. Lá embaixo nós vamos para a exposição. Talvez a ordem esteja diferente do seu Darktable, ok? Mas é só você procurar exposição. Quando você abre a exposição, ele vai te dar algumas opções aqui. A primeira opção que ele vai te dar aqui é compensar a exposição da câmera. Como eu já falei para vocês aqui, na informação da imagem, ele mostra, ó, viés de exposição da câmera mais 0.5. Isso significa que eu configurei esse viés de exposição na minha câmera quando eu fotografei. Então, ele me dá a opção aqui de compensar a exposição. Ou seja, já que eu compensei para cima, ele dá a opção de botar para baixo, de reduzir 0.5, caso eu queira. Automaticamente, né? Ele faz isso de forma automática, mas eu não quero não. Deixa assim. Vamos lá. Vocês vão perceber, como eu já falei para vocês em alguma aula anterior, sobre o histograma, ele tem relação direta aqui com o módulo de exposição. Quando você passa o mouse aqui no histograma, você percebe que ele tem duas partes aqui. Ele vai deixando de destaque essa parte aqui e essa parte aqui. Essa parte aqui, ela faz referência aos pretos. Olha só. Quando você deixa o mouse em cima, ele já te dá a dica. Arraste para mudar ponto preto. Clique duplo, reinicia. E desse lado aqui, arraste para mudar exposição. O que isso significa? Que quando você mexe aqui na exposição, você está mexendo esse lado aqui do histograma. E quando você mexe aqui em correção de nível de preto, você está aqui mexendo nessa opção. Essa ferramenta aqui, limiar de corte, particularmente eu não vejo utilidade para isso. Então, ignora essa slider aqui do meio. Só ignorar. Vamos ver aqui na prática, aqui o slider de exposição. Quando eu clico aqui no histograma e arrasto para o lado direito, olha só como o slider ele muda. E como a fotografia ela vai ficando mais clara, ou seja, eu estou aumentando a exposição. Se eu arrasto para o lado esquerdo, o próprio slider lá da exposição diminui e eu tenho a fotografia mais escura. Clique duplo, ele volta para o meio. Vocês já viram aqui agora como que a gente faz essas alterações no histograma. A outra forma que você tem de fazer essas alterações, né, é aqui no próprio módulo de exposição. Você pode arrastar para a direita para clarear, arrastar para a esquerda para escurecer, clique duplo, ele reseta. O preto, a mesma coisa. Agora, o que é a correção de nível de preto? Vamos ler aqui. Ajusta o nível de preto para remover os valores RGB negativos. Agora observa, você nunca deve usar para adicionar mais densidade nos pretos. Se mal ajustado, forçará os valores das cores que estão próximas do preto para fora da escala, tornando valores RGB negativos. Olha só, essa ferramenta aqui, ela é diferente da outra pretos que nós vamos ver, que é aqui em sombras realces. Porque essa ferramenta aqui, ela não vai ajustar somente os pretos. Ela puxa as áreas de meio tom também, ou seja, ele vai alterar as cores da imagem. Então, se você não tem a intenção de alterar, de estar alterando aí a intensidade da luminosidade, né, das áreas de meio tom também, observa que ele pega as áreas de meio tom e ele satura um pouco as suas sombras. Olha como a sombra ficou um pouco saturada. Se você não tem essa intenção, você não mexe aqui nessa ferramenta. Você mexe só na exposição para cima e para baixo. Observa que quando você puxa a exposição para baixo, ele não altera a saturação aqui. Já esse aqui, quando você puxa para baixo, ele tira um pouco da saturação. Quando você puxa para cima, ele acrescenta um pouco ali de saturação nas sombras. Você pode mexer nessa ferramenta, muito pouco talvez, se você quiser desbotar um pouco a fotografia, é uma opção. Se você gosta desse estilo de fotografia mais lavadinho, você pode utilizar aqui essa opção para estar fazendo. Olha só. Se esse é um estilo, se você faz newborn, por exemplo, fotografia de família, é muito comum ter esse estilo de edição mais lavadinho. Você pode estar fazendo essa correção aqui. Então aqui na correção do nível de preto, a gente vai perceber, olha só, como ele mexe. E o ideal, como eu utilizo, é você ajustar ele para essa ponta aqui.
perceba que essa ponta aqui, que é onde tá os pretos da minha imagem, estejam bem encostadas aqui no cantinho. Nem muito pra fora aqui, ó. Nem muito arrastando pra dentro, nem ultrapassando aqui, trazendo preto demais. Porque quando você ultrapassa o preto dessa borda aqui, passando do histograma para lá, você está estourando alguns pretos da sua imagem. E isso não é interessante. O ideal é que ele esteja aqui, bem encostadinho, para você ter um bom contraste na sua fotografia. Ou se você gosta das fotografias mais lavadas, como eu já falei, se você gosta dos seus pretos puxados para um acinzentado, aí você vai colocar os pretos mais para dentro do histograma. Mas vamos deixar ele aqui bem encostadinho para eu manter o meu contraste ali, ok? O próximo tópico que a gente vai ver aqui na aula é os atalhos. E vocês vão ver o scroll, quando você posiciona o mouse em cima do slider, em cima da barra da ferramenta de exposição, e você vai arrastar o scroll, vai arrastar a rodinha do mouse para frente, ele vai pular de 0,02 em 0,02, ok? O ajuste, ele vai pular, olha só, 0,02 mais 0,04, 0,06, e assim, cada giradinha, né? Cada trancozinho que ele dá no scroll, ele vai aumentando 0,02, perfeito? Para baixo é a mesma coisa, quando você puxa o scroll para baixo, ele vai diminuindo 0,02. Clique duplo, reseta. Se você aperta o shift do teclado enquanto arrasta o scroll, olha o que acontece. Ele vai pular de 0,20 em cada um. Então, ele vai fazer um ajuste muito mais rápido. Se você tem uma fotografia aí muito escura e você quer clarear ela rápido, você usa aí o atalho Shift Scroll. Ele vai clarear mais rápido. Ele vai pulando no slider, né? Ele vai pulando na sua barra. Quando eu falo slider, eu tô falando barra, referente a essa barra aqui. Tem um slider, 2 slider, 3 slider. Agora, se você aperta o Ctrl e arrasta, ele vai pulando bem mais devagar. Ele vai fazendo uma alteração muito lenta para você trabalhar aí de forma mais precisa na sua fotografia. Tá vendo? O Ctrl Scroll, ele vai avançar 0,002 pontos por vez. Vou apertar o Ctrl no teclado e rodar a rodinha do mouse. A cada 5 trancozinhos que a rodinha dá, ele avança 0,01. Isso significa que para cada trancozinho ele avança 0,002. Se você quer fazer um ajuste muito fino, um ajuste muito preciso, você pode estar usando o Ctrl Scroll, ok? Agora, uma coisa muito interessante que você vai estar podendo utilizar aqui, caso você se adapte bem a essa ferramenta, é a exposição aqui. Quando você clica com o clique direito do mouse em cima, ele vai abrir isso daqui, tá vendo? Isso daqui é como se fosse uma curva e eu não tô clicando, o mouse tá solto. Eu não tô clicando, eu só tô arrastando o mouse e observa como aqui ele vai fazendo os ajustes também. Agora, um ponto interessante dessa curva aqui é que você pode, aqui mesmo, sem apertar em nada no teclado, ajustar de forma mais fina ou de forma mais grosseira a exposição da sua fotografia. Se você tá lá para baixo, olha só, se você posiciona o mouse lá embaixo, olha só como os números aumentam bem devagarzinho. Você pode aumentar de forma bem lenta e precisa a exposição da sua fotografia. Para baixo, a mesma coisa. Para o lado esquerdo, você vai diminuindo a exposição. Para o lado direito, você vai aumentando a exposição. Agora, se você posiciona o mouse aqui no meio dessa curva, você vai ver que ele vai aumentar de forma mais rápida. Tá vendo? Porque se você perceber, a distância entre essas linhas aqui na curva estão menores, né? Quanto mais para cima, menor é a distância entre esses pontos da curva. Significa que se você está lá embaixo, você aumenta bem devagarzinho a exposição. Se você está lá em cima, você aumenta bem rápido a exposição. Perfeito? E para você selecionar, ó, aumentei aqui
Se eu quero selecionar esse ponto aqui de exposição, é só clicar e some. Se você quiser voltar, clica com o mouse direito, ele abre. Para você selecionar, clique esquerdo do mouse, ele seleciona. Perfeito? Outra opção que a gente tem aqui, nessa mesma ferramenta, é que vocês percebem, olha só. Quando eu abro a ferramenta, aparece uma setinha aqui. Observa, vou clicar de novo. Ó, aparece uma setinha ali piscando. Isso significa o quê? Que você pode digitar o valor que você quiser. Se você já tiver um valor aí certo na sua cabeça, você pode digitar. Ó, cliquei aqui, quero digitar 0,1. Ele aumenta 0,1, você bate o Enter, ele aplica automaticamente. Clique direito, quero 0,5, Enter. Ele aumenta automaticamente o valor que eu quiser colocar. Se eu quiser botar para baixo, eu tenho que usar o menos, porque é negativo, né? A exposição para ficar mais escura, para diminuir a exposição, eu tenho que botar o menos. Então eu boto menos 2. Ele vai botar de menos 2. Clica com o botão direito, menos 0,5. Ele aplica menos 0,5, ok? E esses atalhos aqui vocês vão conseguir utilizar na maioria dos módulos que possuem os sliders. Vou, por exemplo, aqui em sombras e realces, olha só. Eu clico, tá vendo? Ele vai estar aqui me dando a opção de eu utilizar essa curva nas sombras e realces. Clica no meio. Realces, mesma coisa. Ele vai estar aqui me dando essa opção. Olha que legal, né? Agora nós vamos ver o módulo curva RGB. E o que eu quero te dizer agora é o seguinte. Aqui no grupo base, existe outra curva, existe a curva base. E também existem 3 tipos de curva aqui dentro do Darktable. Aqui no grupo base, nós vamos encontrar a curva base, ok? Tá vendo aqui a curva? No grupo de tom, nós vamos encontrar a curva RGB e a curva de tom. Enfim, a questão aqui é que eu particularmente gosto mais de trabalhar com a curva RGB, que ela me dá aí a mais possibilidade. Tanto que a primeira grande diferença dela, que eu mais gosto da curva RGB, é que ela é um espelhamento do histograma. Então eu consigo enxergar aqui mesmo na curva o que eu estou fazendo. A segunda grande diferença é que através da curva RGB e, como vocês já devem saber, como eu já expliquei para vocês, a fotografia digital ela é dividida em canais de cores. Como eu já expliquei para vocês, a fotografia digital ela é dividida em cores e são essas RGB, que é a sigla do inglês, Red, Green and Blue, para o português, vermelho, verde e azul. A fotografia ela é dividida em canais de cores. E você pode fazer a edição nessa fotografia com as curvas, dividindo ela em cores. Você vai vir aqui, ó, do lado de modo, você vai em canais independentes. Assim você consegue ajustar a intensidade da luminosidade da fotografia, dividindo ela por cores. Perfeito? Mas isso a gente vai ver lá no final dessa aula. Vamos voltar aqui para RGB, canais ligados. Essa daqui vai ser a curva que você mais vai utilizar. Este gráfico aqui, como eu já mostrei para vocês, tem o histograma espelhado aqui, beleza? E você vai ter esta reta. Esta reta é o que você vai manipular para obter os seus resultados aí na edição. Esta reta, ela tem um ponto lá em cima, tá vendo? Quando você passa a mão, ele bota uma numeração lá embaixo. Este ponto lá em cima é o que a gente vai chamar de nó. São os nós da nossa curva. Esta reta, que na verdade é uma curva, não é uma reta. É uma reta agora, mas que vai se transformar em uma curva quando a gente começar a fazer a nossa edição. E tem outro nó lá embaixo. Este gráfico aqui, ou seja, este quadrado que está aqui, ele é dividido em várias etapazinhas, ok? Cada área deste quadrado vai fazer referência a uma parte, a um tipo de edição, a uma edição em um tom de luminosidade diferente. Aqui embaixo
ele vai estar fazendo referência aos pretos. Lá no nozinho, lá embaixo, vai estar fazendo referência aos pretos. O centro da reta ou curva vai estar fazendo referência aos meios tons. E lá em cima, aos brancos, né? No caso, ao branco absoluto, que é o ponto estourado, né? Quando você mexe nesse ponto aqui, e você vai ver o ponto lá de cima, ele vai estar alterando a ponto mais claro da sua fotografia, ou seja, o branco mais claro. Se você puxar aqui na horizontal, ele vai estar clareando os pontos mais claros da fotografia. Observe na fotografia, tá vendo? Agora observa também no histograma. Ele vai estar chegando esta parte aqui do histograma para cá. Lembra que eu falei para vocês do ponto branco, do ponto do branco, que é esse aqui? Ele vai estar chegando para cá. Ou seja, vai estar clareando, vai estar tornando sua imagem mais clara quando você está trazendo. E você observa que lá embaixo, não. E ao mesmo tempo, quando você traz ele na vertical para baixo, ele vai escurecer os pontos mais claros da sua imagem. Ele, no histograma, observa. Você trazendo, ele está trazendo o histograma para cá. Ou seja, ele está escurecendo essa área da sua fotografia. Ok? Se você quiser resetar, você clica com um clique direito do mouse. Toda edição que você fizer. Vamos lá para o outro extremo, que é o preto. A gente está aqui com o preto. Se você mexe no preto aqui na horizontal, você vai escurecer as áreas mais escuras da imagem. Tá vendo? Clique direito para resetar. Se você mexe na vertical, você está clareando os pontos mais escuros, você está tornando a sua fotografia mais opaca, está tirando contraste. Quando você tira o preto, você está tirando o contraste da sua fotografia. Ok? Não espero que você faça isso na sua fotografia. Estou só demonstrando aí o que acontece se você puxa para cima. Perfeito? Agora, como é que você mexe aqui no meio se não tem ponto em cima nem embaixo, né? Como eu já falei para vocês. Você cria um ponto. Para você criar um ponto, você pode simplesmente clicar e arrastar. Ou se você quiser criar um ponto sem precisar arrastar, você aperta o Ctrl no teclado e você clica em cima da curva, ele vai criar um ponto. Tá vendo? Cria um ponto, um ponto, um ponto. Provavelmente você não vai precisar criar mais do que 3, 4 pontos na sua fotografia. Mas vamos resetar aqui. Clique direito para excluir o ponto. O de cima e o de baixo você não consegue excluir, porque eles são fixos, ok? O máximo que vai acontecer quando você clicar nele é ele resetar, ok? Agora, vamos entender aqui os meios tons. A gente já viu as áreas mais claras, né? Os brancos absolutos, os pretos absolutos. Agora vamos ver aqui os meios tons. Meios tons estão aqui no centro da nossa reta, da nossa curva. Vamos criar um ponto aqui. E para cima você vai ver que nós estamos clareando os meios tons da fotografia. E para baixo nós estamos escurecendo os meios tons. Meio tom não é nem o que está claro demais e nem o que está escuro demais. Clique direito para resetar. Vou criar aqui agora com vocês 3 pontos, né? Vamos criar exatamente na interseção. Tá vendo que tem linhas aqui? Vamos criar exatamente na interseção. 1, 2, 3. E vocês vão perceber que os meios tons, eles não são uma coisa só. Existe uma infinidade de meios tons aqui entre o branco absoluto e o preto absoluto. Você pode estar editando isso aqui de diversas formas. Como, por exemplo, eu posso estar clareando. E essas daqui são conhecidos como as sombras e os realces, que nós já vimos aqui. Nas sombras e realces. Nós editamos as sombras e realces aqui. E você também pode editar sombras e realces através da curva. Quando eu subo aqui esse ponto
do quadrante inferior, esse ponto que eu criei aqui, para cima, observa que eu tô fazendo. Tô clareando exatamente o que a gente fez ali. Tô clareando as sombras. É claro que ele mexe bastante com muito da fotografia. Se eu puxo esse ponto mais para cima, ele vai clarear um pouco dos meios tons que estão mais referentes às partes mais claras, né? Se eu puxo esse lá para baixo, eu estou clareando só as sombras mais escuras da fotografia. Observa. Tá vendo? Agora eu vou voltar aqui para o meio ele. Já esse daqui, ele vai mexer mais nas áreas mais claras. Olha só como ele está clareando as áreas mais claras, a área do véu principalmente. E quando eu puxo para baixo, ele está tornando mais opaco, ele está tirando o contraste. Tá vendo? Dessa área, deixando bem chapado. Ok? Vamos resetar aqui. Você pode trabalhar isso aqui de diversas formas. Você pode criar 2 pontos e trazer para cima o de cima e de baixo, para baixo o de baixo. Trazer para cima o de baixo e para baixo de cima. Eu gosto mais de fazer dessa forma aqui. Fazendo essa curva aqui, eu estou fazendo exatamente o trabalho que se faz lá no Sombras e Realças. Criando 2 pontos aqui. Perfeito? Agora, uma coisa a mais que nós podemos fazer que não está aqui, que está aqui, ó. Compensar cinza médio. O que essa ferramenta aqui faz? Tá vendo que o histograma ele tá diferente aqui e aqui? Tem um espaço aqui, ó. Quando eu aciono essa opção aqui, ele vai esticar o histograma para lá, para ficar igual lá de cima. Olha só, tá vendo? Isso faz com que seja mais fiel à curva, né? Vai fazer mais sentido as sombras elas vão estar mais nos lugares das sombras e os realces vão estar mais nos lugares dos realces aqui. Você vai conseguir trabalhar de forma mais intuitiva, né? Eu acho que trabalha mais de forma mais intuitiva, trabalha melhor. Sua edição fica mais fácil se você liga essa opção de compensar cinza médio. Perfeito? Se a sua curva não tiver desse jeito aqui, talvez esteja acontecendo uma coisa. Aqui eu tenho modo de interpolação. Tem esse modo cúbico, centrípeta e monotônico. Eu estou no modo monotônico. Mas existe uma forma que é essa forma cúbica, que quando eu subo para cima, ele... Tá vendo que ele parece que tem um ímã que vai colando essa parte aqui de cima? Eu acho que ele clareia de forma muito abrupta os brancos. Eu não gosto da curva dessa forma. Você pode gostar, mas se o seu tiver assim e você não quiser ele assim, você muda aqui para centrípeta ou para o monotônico. Eu gosto de deixar no monotônico, acho que a edição fica mais natural. Ok? Aqui você pode manter aqui mesmo, preservar cores e luminância. E acredito que seja isso que tem para falar sobre a curva RGB. Vamos fazer uma edição aqui nessa imagem para vocês verem. Eu gosto, vamos ver aqui. Eu vou clarear aqui. Ah, tem mais uma coisa. Vocês vão perceber que quando você mexe nos realces aqui, você não vai mexer só nos realces, porque toda a curva, toda a reta, ela vai andar. Você vai mexer nesse ponto aqui, mas toda a reta, ela vai andar. Se você está clareando olhar os realces, você vai perceber que você também vai clarear os meios tons e as sombras. Tá vendo que as sombras também clareiam? Porque essa parte aqui da reta, ela também mexeu. Se você quiser clarear aqui, mas não quiser que as sombras clareiem, você tem que criar um ponto. Cria um ponto aqui, porque esse ponto vai ficar fixo.
Aí você arrasta aqui, tá vendo? E agora sim você tá clareando lá os realces e os brancos. A partir desse ponto você clareia, abaixo desse ponto você não tá mexendo. Só cuidado com uma coisa, porque se você cria um ponto aqui, por exemplo, quando você mexe, a curva, ela tem como se fosse uma mola, né? Ela é como se fosse uma mola. A curva aqui de baixo, ela tende a vir para baixo também. Olha só. Se a sua intenção não é que isso aconteça, você tem que criar outro ponto aqui para que ele não se mexa. Perfeito? Assim, as sombras não se alteram e eu consigo mexer aqui se é isso que você quer. Da mesma forma, qualquer modificação que você fizer, a curva ela tende a se mexer como uma mola. Então, você tem que ir criando pontos caso você não queira que isso aconteça. Vou criar aqui 2 pontos. Como eu trabalho, minha forma de trabalhar padrão é criando 2 pontos. Crio 2 pontos aqui. Eu vou puxar aqui o branco para cima, suficiente para o meu branco encostar aqui, né? Para eu estar corrigindo a minha claridade padrão aqui. O preto, ele já tá bem preto, mas eu gosto de clarear um pouquinho, que eu não gosto dos pretos muito pretos. Eu gosto de estar acinzentando um pouco os meus pretos. Aqui, eu vou subir as minhas sombras para eu clarear as minhas sombras. Eu posso estar clareando mais para baixo aqui para eu deixar as minhas sombras bem clarinhas. Aqui. E os meus realces eu posso estar puxando para baixo se eu quiser. Essa fotografia aqui eu acho que não precisa. Vou puxar só um pouquinhozinho aqui. E vamos ver aqui o antes e depois do que a gente fez nas curvas. Tá vendo? Como só com a curva ele já fica com um resultado muito, muito bom. Muito bom na nossa fotografia. Agora, o que eu posso fazer além disso aqui, o que é muito legal, que eu não vejo essa possibilidade em outros programas, é você poder criar outra curva RGB. Eu posso vir aqui, ó, do lado, acompanha aqui, onde está escrito curva RGB, tem esses 2 quadradinhos aqui, ele vai criar uma nova instância. Então, eu posso duplicar. O que é uma instância? É um módulo, né? É esse módulo aqui, que ele está chamando de instância. Quando eu crio uma nova instância, eu vou estar criando uma nova curva RGB. E eu vou estar podendo fazer uma outra edição por cima dessa, sem precisar alterar essa curva. Ou eu posso duplicar essa daqui e fazer algumas alterações. Vou criar uma nova instância aqui. Tá vendo? Ele criou uma curva nova. Eu vou compensar para cinza médio. E você vê que o histograma ele se modificou exatamente para aquilo que eu tinha alterado. Eu deixei os pretos sem estar preto, o preto acinzentado, ou seja, aqui, ó, esse ponto puxado para dentro, meu preto acinzentado, e aqui, meu branco bem colado aqui. O que eu posso fazer aqui agora? O que eu gosto de fazer? De criar um ponto aqui e tá puxando o preto um pouquinho para baixo. Para eu trazer de volta um pouquinho do contraste, mas muito pouco. Um pouquinho do contraste do preto. Isso eu poderia fazer aqui, como eu poderia fazer também através das sombras e realces. Deixa eu ver. Não. Eu poderia fazer também na exposição. Se eu não quiser fazer isso aqui na curva RGB 1, né, que é o novo nome que ele deu, eu posso, olha só, como ele traz um pouquinho de contraste de volta. E lá embaixo, eu poderia ter feito isso também na exposição. Isso é uma forma de trabalhar a curva RGB junto com a exposição. Eu vim aqui na correção de nível de preto. E trazer um pouco o preto de volta. Mas lembra o que estava escrito aqui na observação.
Você nunca deve usar para adicionar mais densidade nos pretos. Se mal ajustado, forçará os valores de cores que estão próximos do preto para fora da escala. E é exatamente isso que acontece se eu utilizar muito isso daqui na minha edição de forma muito forçada. Eu não vou estar ajustando somente os pretos, mas estou ajustando também as sombras e estou alterando ali as cores. Tanto que se eu puxar demais, olha o que acontece aqui com o preto. Fica tosco, tosco. Então você pode usar aqui? Pode. Mas com muita cautela para você não mexer nas cores da sua fotografia. Ok? Vamos ver aqui, ó. Antes da nossa edição, depois da nossa edição, como já deu um resultado bem satisfatório. Bem satisfatório. Perfeito? E a gente se vê na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado desta aula aqui. Você aprendeu muito sobre Darktable e sobre fotografia no geral também, né? Não esquece de entrar no grupo do WhatsApp para estar recebendo as notificações e baixando os materiais de PDF também. Esse curso aqui está sendo realizado com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e a gente se vê na próxima aula. Tchau!